A paz do Senhor, irmãos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Sou o pastor Alcir Filho e hoje nós vamos estudar a lição de número 7. Perdoamos porque fomos perdoados. Mas antes de iniciar essa nossa pré-aula, eu queria te pedir uma gentileza. Considere se inscrever no nosso canal, isso ajuda muito, fortalece o nosso canal, ajuda para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Se você gostar da nossa pré-aula, dê aquele curtir, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os outros professores de GBD que você conhece, para cada vez mais a gente consiga fazer desse canal uma comunidade de compartilhamento de conhecimento. Se tiver alguma coisa que você queira falar, comente, alguma pergunta, alguma correção, eu estou aqui para a gente aprender junto, esse é o objetivo. E lembrando mais uma vez, a nossa pré-aula ela é voltada para professores de escola dominical. Então eu não leio a revista, a gente tenta abordar os assuntos principais, tanto da estrutura de lição, quanto indo para a interpretação do texto, sem muito detalhe. A gente vai logo direto, assista essa pré-aula com a sua revista junto de você, com a sua Bíblia aberta, que a gente vai construindo esse pensamento junto, beleza? Então, bora começar hoje. Perdoamos porque fomos perdoados. Vai tratar fundamentalmente da parábola do credor incompassivo. Então, na estrutura da lição, o ponto 1 vai ser a interpretação da parábola. Tá muito bacana. No ponto 1, ele vai dar a nova vida no reino, que é uma contextualização da parábola em relação a onde ela está no texto bíblico. Essa parábola, a parábola do credor incompassivo, ela faz parte, é a finalização de um sermão que Jesus está fazendo no capítulo 18 de Mateus. Então ele vai dar uma contextualizada. É uma parábola bem interessante porque o sermão ele vem tratando do assunto de relacionamentos da igreja, de como funciona a igreja do Senhor, de enfim, princípios do reino de Deus. E ele vai posicionar essa parábola dentro dessa visão. No ponto 2, no ponto 1.2, vai falar sobre o perdão ilimitado, que é a questão do 70 vezes 7. No ponto 1.3, dívida impagável. Em relação a isso, é bem bacana que o comentarista vai tentar trazer para uma realidade mais próxima da gente o que seriam os 10.000 talentos que Jesus apresenta na sua parábola. Ele cita aqui o comentário bíblico Bacon, que através desse comentário bíblico chega a ser uma cifra de 10 milhões de dólares. Ao real, a 3,70, fazendo uma conversão aqui, seria o equivalente a 37 milhões, dentro dessa visão do comentário bíblico Bacon. E é interessante que vale a pena trazer essa realidade para a gente conseguir se posicionar um pouco sobre o tamanho da dívida que está sendo apresentada na parábola e o porquê dela, se eu tiver um pouquinho mais para frente, que eu estiver conversando sobre a parábola propriamente dito. E o contraste desses 10.000 talentos com os 100 denários que o conservo devia, que segundo também Bacon vai ser aproximadamente 20 doleta. Então assim, é um contraste muito grande entre o que o credor incompassivo devia para o tesouro do rei e o que o conservo devia para ele. É bem bacana que ele dá essa aproximação, trazendo um elemento mais fácil da gente imaginar na prática o que seria esse valor. No ponto 2, em Cristo, Deus pagou as nossas dívidas, mostrando que essa dívida impagável, agora ela foi assumida e paga por Cristo. Isso é fundamentalmente evangelho, fantástica. Irmãos, essa lição ela é fantástica para a gente compreender mais e se aprofundar mais na própria mensagem de Cristo, no sentido do evangelho, do que é que Jesus de fato fez por nós, em nosso favor. É uma oportunidade maravilhosa. E no ponto 3 vai dizer, uma vez perdoados, agora perdoamos, que são basicamente as consequências, né? Por que que nós somos chamados a exercer o perdão? Porque nós fomos perdoados pelo Senhor de antemão. Quero te dar uma dica.
em termos de sala de aula mesmo. Tu faz o primeiro ponto, apresenta os elementos da parábola e na passagem do ponto 1 para o ponto 2, eu acho que vale muito a pena chamar a turma para discutir o assunto. De que forma? Com uma pergunta-chave. Por exemplo, se hoje você tivesse uma dívida dessa, bora seguir aqui o que está no comentário. Se você hoje tivesse uma dívida de 37 milhões de reais, como é que você faria para pagar? Eu acho que essa seria uma excelente pergunta para trazer o teu aluno para dentro da parábola. Que a intenção comunicativa da parábola é muito essa, é mostrar que a soma que o credor incompassivo devia era uma soma impagável, impagável. Então a pergunta é essa: se hoje eu, Alci, tivesse uma dívida de 37 milhões, como é que eu faria para pagar? Rapaz, não tem jeito não, tem nem como começar. É uma soma que, por mais que eu trabalhe a vida toda, e eu estou falando aqui de pagamento de salário, dificilmente eu vou conseguir acumular de modo normal. Então, enfim, isso aqui é um exemplo. Depois eu vou te apresentar um outro cálculo que eu acho que é um pouco mais preciso, mas traz essa galera, traz os teus alunos para a conversa, entendeu? Puxa eles, deixa cada um falar. Rapaz, o que é que eu vou fazer? Eu vou vender um rim, sabe? Aquela coisa bem assim. E a partir disso, a partir dessa percepção de concretude, daquilo que o impacto que provavelmente Cristo gerou no discípulo que estava ouvindo aquela parábola, tu consegue pegar e apresentar o ponto 2 como a solução em Deus para esse problema das nossas dívidas. Então, assim, eu penso que vale a pena, na transição, chamar a galera para conversa através de uma pergunta-chave como essa ou qualquer outra do gênero. Tu entendeu o ponto que eu estou querendo dizer? Beleza? Agora, em relação à interpretação propriamente da parábola, eu quero só ajudar um pouco em alguns sentidos. Primeiro ponto é entender qual é o público-alvo da parábola. Jesus estava se dirigindo a quem? Jesus estava se dirigindo aos seus discípulos. Por que é importante entender? Porque o capítulo 18, ele é o quarto dos 5 grandes sermões que estão em Mateus. Segundo a Bíblia de Estudo de Genebra, esse sermão pode ser chamado de o caráter e a autoridade da igreja. Então o capítulo inteiro é um sermão. Então eu quero primeiro te ajudar a você entender o que está acontecendo aqui. Jesus começa o sermão dele, no capítulo 18 de Mateus, nos chamando para sermos como crianças. Capítulo 18, do verso 1 até o verso 4, vai falar, olha, a gente precisa ser como criança, e aqui não é no sentido de inocência, aqui é no sentido de dependência e não querer ser aquilo que não é. Segundo momento, Jesus vai fazer uma advertência contra escândalos, né? Ai de quem fizer um dos pequeninos tropeçar. É uma advertência. Por que nota, é um sermão só. Então, olha, Jesus fala, ó, é importante ser como criança. Cuidado para não fazer um dos pequeninos se escandalizar. Porque é importante não trazer escândalo para um desses pequeninos do Senhor. E aí ele vai contar a parábola da ovelha perdida. Ele vai falar do amor de Deus em buscar os pequeninos. E como esses pequeninos são caros ao Senhor, como Deus os ama. E aí logo em seguida, terminou a parábola da ovelha perdida, Jesus ele vai falar sobre o padrão de disciplina para a igreja. É um texto-chave para a disciplina eclesiástica. Está a partir do verso 15, que ele fala, e aí, o que é que eu faço quando um irmão peca contra mim? E aí Jesus vai trazer aquela explicação, olha, se um irmão pecar contra você, primeiro você vai até ele e conversa com ele. Se ele te ouvir, tu ganhou o teu irmão, coisa boa. Se ele não te ouvir, toma contigo 1 ou 2 testemunhas. E vai lá, pelo testemunho das 2, toda a prova se estabeleça.
Se não ouvir, dize-o à igreja. Se não ouvir, considera um gentil e publicano. E aqui é esse contexto direto de disciplina na igreja, de organização de vida da igreja, de que crentes precisam sim prestar conta da sua vida, prestar conta das suas atitudes para a comunidade dos santos, que ele vai apresentar isso. Olha, nota, em que momento está vindo essa questão da disciplina na igreja? Logo após ele falar que ama as ovelhas perdidas, que vem logo após falar, olha, cuidado, um causa escândalo. Ou seja, aquele pecador que é um pecador, que está em pecado e não aceita uma demonstração da parte do Senhor através da igreja, ele está causando escândalo. Tu percebe que é um assunto só? Beleza. Terminou o assunto da disciplina na igreja, onde é orientado para que aquele pecador que não ouve e não aceita a repreensão do Senhor, ele ser excluído da comunidade dos santos, ele ser considerado um gentil, um publicano, alguém que não faz parte daquela aliança. Pedro pergunta para Jesus, e aí Jesus, mas quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que me ofender? Nota, capítulo 15 começa assim, se o teu irmão pecar contra ti, ou seja, eu estou sendo ofendido pelo meu irmão. Estrutura, orientação para andamento da igreja. Pedro chega, beleza, mas quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Aí Jesus faz aquele comentário. Não é até 7 vezes não, é 70 vezes 7. E aqui, já percebendo que existe uma figura de linguagem que é citado no comentário, que é importante você já saber. Hipérbole, que é citado no comentário, é uma figura de linguagem que representa um exagero intencional para transmitir uma ideia. Então não é que a pessoa possa perdoar somente 490 vezes. Não é isso. Tá mostrando, olha, você tem que perdoar e continuar perdoando teu irmão. Só que aqui já mostra uma coisa bem interessante que já eu comento. Que essa relação de vir primeiro um ensino sobre a disciplina na igreja e logo em seguida veio um ensino sobre o 70 vezes 7, ensina muito sobre a própria natureza do perdão. Isso vale a pena a gente olhar já já. Terminou de explicar a questão do 70 vezes 7, ou seja, que o nosso perdão tem que ser um perdão contínuo, Jesus ele vai dar uma justificativa para isso. Por que eu tenho que perdoar e continuar perdoando o meu irmão? Ok, parábola do credor incompassivo. É isso que é assim que se estabelece esse sermão. Então nota, antes de entrar na parábola, eu quero já falar uma coisa que eu comentei. A gente precisa repensar e aprofundar o nosso entendimento sobre a própria natureza do perdão. Natureza do perdão, isso é uma coisa que me salta aos olhos quando eu leio esse texto, que é muito mais do que meras atitudes externas. O que acontece? Dentro de uma visão mais frágil sobre o perdão, a gente tem aquela ideia do perdão que não exige nada, do perdão que simplesmente acontece e tudo resolve magicamente. Nota, o perdão, nesse texto bíblico, está vindo logo após uma ideia de disciplina eclesiástica. Ou seja, o perdão ele acaba sendo um ato interno. Eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu. É necessário que eu faça isso. Mas isso não significa que o perdão é uma autorização para pecarem sem consequências e sem arrependimento. É preciso observar isso. Uma coisa não está desfazendo a outra. Elas são complementares. Eu posso e devo exercer uma disciplina eclesiástica desde que isso tenha por trás uma visão temperada em amor e em perdão. Por que a gente
gera esse tipo de cuidado na comunidade dos santos, que é para o bem da pessoa, para que ela venha entender que está errada, para que ela venha encontrar o local do arrependimento, para que ela possa se consertar com o Senhor, para que ela consiga caminhar pelo caminho estreito. Está entendendo? Não é falta de perdão algumas ações. O perdão ele é um ato, portanto, interno, fundamentalmente. A gente precisa compreender isso. Porque o que acontece? Às vezes a gente pensa que perdão é uma mera negação. É como se a dívida não existisse, como se a ofensa não existisse. É aquela história da pessoa chegar e aí, olha, você me perdoa? Não, não foi nada não. Claro que foi. Claro que foi. Claro que foi uma ofensa, claro que ofendeu, claro que magoou. E a gente precisa assumir isso. Cara, magoou. Cara, machucou. Cara, eu fui ferido de fato nessa situação de ofensa. E a gente tem que assumir que o perdão é quando você simplesmente aceita essa dívida e abre mão de qualquer tipo de retaliação ou de consequência ou de justiça nesse caso. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis sobre perdão, que ele fala o seguinte: todos dizem que o perdão é uma coisa maravilhosa, até que elas possuam algo para perdoar. Perdão na teoria é lindo. Perdão quando sendo alvo de receber perdão é lindo. Perdão quando você é chamado a exercer, quando você é chamado a reconhecer que você foi ferido, que você foi magoado, que você foi, enfim, ofendido, traído, seja lá o que for. E mesmo assim você é chamado a simplesmente abraçar essa perda. Não vai ser uma coisa fácil. Não vão ser flores. Vai ser uma coisa que vai te cortar por dentro. Eu não tenho dúvida disso. Todo perdão é um corte por dentro. Só que esse corte por dentro é o corte que leva a uma cura posterior. É como algo que está infeccionado, granguenando, que precisa ser extirpado da gente. Vai doer, mas é necessário. Ok. Eu estou comentando isso porque é uma das coisas que eu achei muito estranho quando eu aceitei Jesus e até hoje, em algumas relações de perdão que a gente vê na igreja, é aquilo que, na falta de uma expressão melhor, eu chamo de o perdão de plástico dos crentes. O que é o perdão de plástico? É aquela coisa falsificada, aquela coisa sem graça, aquela coisa que não nasce do coração, aquela coisa que é um mero formalismo. É aquele pedir de perdão para cumprir tabela, para poder participar da Santa Ceia. Cara, isso daí é uma coisa que me incomoda profundamente, porque não nasce do coração. Eu não sei se você já encontrou um cenário desse, mas eu já tive a oportunidade de ver, infelizmente, situações dessa, de que a pessoa se sente alguma coisa ofendida, se sente magoada, ferida, só que na ideia dela, ela tem que pedir perdão por ter sido ofendida. Eu nunca entendi isso. Porque como a palavra nos orienta a liberarmos perdão, eu já vi pessoas que usam o pedido de perdão como forma de alfinetar o outro. Isso é terrível. E, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. O perdão de plástico, ele não é de verdade. O perdão de verdade é quando você leva muito a sério aquela ofensa. É quando você olha para ela, você tem a condição de falar: meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você me magoou profundamente, você me feriu, mas cara, deixa pra lá. Tem que ser uma coisa, e deixa eu te falar uma coisa, perdão como ato interno, às vezes você não vai ter nem a oportunidade de expressar isso para outra pessoa. Mas você precisa dentro de você ter isso resolvido. Você precisa ter isso dentro de você, essa verdade em relação a que aquilo não te causa mais dor, aquilo não te causa mais sequela emocional na hora que você se lembra.
Perdão tem que ser de verdade para poder funcionar como remédio para a alma. Bora ir para a verdade. Bora abraçar o perdão com tudo aquilo que ele traz, como o abrir mão da justiça, abrir mão da reparação, abrir mão de tudo. Isso é o escândalo do perdão. É algo profundamente escandaloso. É algo profundamente complicado. É algo que é uma ideia maravilhosa até que a gente tenha algo para perdoar, nas palavras de Lewis novamente. Ok. A parábola é bem conhecida, não vou contar ela novamente, porque você, a essa altura do canal, já sabe do que eu estou falando. Mas existe aqui um elemento que é fantástico. O Jesus, ele faz um exagero intencional no tamanho da dívida. 10.000 talentos. Aquilo que está no comentário Bacon como algo em torno de 10 milhões de dólares, eu preferi fazer uma outra conta que eu acho um pouco mais extrema para a gente entender. Ok, um talento equivale a 10.000 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Para a gente ter uma ideia do que seria isso na nossa realidade hoje, o que é que eu fiz? Eu peguei o valor do salário mínimo atual, estamos em 2018, custa R$ 954, dividi por 30 dias, cheguei ao valor de uma diária, um denário, entre aspas, seria hoje equivalente a R$ 31,80. Ok, se um talento são 10.000 denários, então 31,80 vezes 10.000 dá um talento, que seria em reais atuais, modernos, equivalente a 318 mil reais, beleza? Só que aí eu cheguei a um talento, e a parábola fala de 10.000 talentos. Então, 318 mil reais vezes 10.000 sai a incrível soma de 3 bilhões 180 milhões de reais. Ok, eu sei que é uma conta bem grosseira, é uma conta bem assim, mas eu quero que você receba um impacto dessa soma astronômica que Jesus apresentou para o seu leitor. 3 bilhões de reais. É muito dinheiro, é tanto dinheiro que eu nem sei para onde vai. É aquela soma que a gente olha, fala, meu Deus do céu, o que é que eu faço com tanto dinheiro? Beleza? Por que é importante a gente ter essa referência financeira? Primeiro detalhe é que, bom, Jesus ele vai fazer esse exagero dentro daquele conceito de que a dívida é impagável. Como é que um trabalhador normal ele vai pagar 3 bilhões de reais de dívida? Se 37 milhões de reais já é um negócio complicado, 3 bilhões é absurdo. Só que o que me chama a atenção é que dentro dessa parábola, Jesus ainda coloca um ingrediente que chama muita atenção. Qual é esse ingrediente? No verso 26, o servo, prostrando-se reverente, rogou e disse, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Meu irmão, como é que esse cabra achava que ia pagar esse dinheiro todo? 3 bilhões a dinheiro de hoje. Como assim? Eu vou te pagar, me dá um prazo. Que prazo ele quer? Quantas vidas ele quer de prazo? Porque assim, em um mês ele ia levantar esse dinheiro? Claro que não, em 10 anos, qual o prazo que ele queria? Só que por que isso é um elemento importante nessa história, nessa parábola? Porque no meu modo de entender, demonstra o desejo da autojustiça humana, o desejo da nossa busca pela religiosidade. Nota, o contexto aqui é um contexto espiritual. Então Jesus está basicamente mostrando o seguinte pra gente. Vocês, nós temos uma dívida incalculável perante o Pai. E existe um desejo nosso
de quê? De querer achar que de alguma forma a gente consegue pagar isso. Sabe, tem gente que tem aquela relação com Deus, e isso é a base de qualquer religião humana. Que é o quê? Se eu fizer determinadas coisas, se eu agir de uma determinada forma, se eu fizer algo, de alguma forma, eu vou conseguir passar esse abismo gigante que me separa de Deus. Eu vou conseguir pagar a minha dívida. Só que, para mim, é muito claro nesse texto. Cara, esse desejo religioso não tem sentido. Não dá. Não é assim. A nossa dívida para com o Pai, ela é impagável. Isso fica muito claro na hipérbole de Jesus em relação à quantidade da dívida, o tamanho da dívida. Segunda coisa que é importante já destacar isso, que é justamente o preço da graça. Como assim? Quem paga essa dívida? Será que essa dívida ela foi simplesmente esquecida, arriscada? Não, não foi. Todo escrito de dívida que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário. Então, citando uma definição que o Philip Yancey dá no livro Maravilhosa Graça, a graça não custa nada para quem recebe, mas custa tudo para quem dá. A graça de Deus, que pagou a minha dívida para com Ele, que pagou a sua dívida para com Ele, custou tudo. Custou o próprio Senhor Deus esvaziar-se da sua glória, vir em forma de homem, semelhante a homem, para morrer em morte de cruz. Então nota, cara, assim, Jesus ele foi partido no Calvário para pagar a minha dívida, porque essa dívida era impagável. Jesus assume a minha dívida impagável como dele. Isso é evangelho, é o que Jesus conquistou por nós na cruz, é o que Jesus fez, o que me leva para Deus, o que nos leva para o céu, não é aquilo que a gente faz para Deus, mas aquilo que Deus fez por nós. O evangelho não é o caminho do homem chegando até Deus, mas é o caminho do Deus que se fez homem para levar um povo para si. Esse é o evangelho. É o Deus que veio ao homem com amor e graça e morreu na cruz para que nos desse tão grande salvação. Isso é tremendo. Isso fica muito claro quando a gente analisa o tamanho da dívida que havia contra nós. Ok. Por que eu devo perdoar? Cara, comparação. Comparação. O que é o perdão de Deus sobre a minha vida comparado com qualquer ofensa que alguém tenha me feito? Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho a minha vida toda de pecados contra Deus. Eu não tenho um ato de pecado, eu não tenho um ato de ofensa. Eu sou pecador. A graça do Senhor foi suficiente na minha vida. Mas eu sou pecador. E mesmo tendo sido alcançado pela graça, cara, eu ainda peco. Eu peco por atitudes, peco por pensamentos, eu peco por sentimentos. Pecado não é aquilo que eu faço, pecador é aquilo que eu sou. Um pecador alcançado pela graça de Deus. Quando eu entendo tudo que o Senhor fez por mim na cruz e o tamanho da minha ofensa em relação a Deus, de boa, como é que tu não vai perdoar o outro? É esse que é o sentimento de indignação da falta de perdão que está por trás dessa parábola. Quando o conservo, que devia 100 denários, é ameaçado, lançado na prisão. Não é que ele não estivesse devendo, ele estava devendo. Não é que não fosse uma ofensa, porque é uma ofensa. Não é que a prisão em si fosse injusta, porque a prisão em si foi justa, porque ele de fato estava devendo. Mas, cara, o que é isso em comparação ao que o rei fez? O que é isso em comparação com o que o rei fez?
Cara, não é nada. Não é nada. Por isso que, de fato, a gente precisa compreender que ter o coração perdoador é evidência de que a gente foi alcançado pelo Evangelho. Se a gente entendeu o Evangelho, se a gente foi alcançado pelo Evangelho, se a gente compreendeu tudo aquilo que Jesus fez por nós, a gente necessariamente precisa ter um coração perdoador. A gente, na hora que receber uma ofensa, a gente vai reconhecer a nossa dor, mas vai olhar primeiro para a cruz e ver o que é isso comparado ao que o meu Senhor perdoou de mim. É uma evidência. Por isso que essa ausência do coração perdoador é uma evidência de condenação. Essa parábola termina de um modo muito duro. Termina com o rei lançando o servo, o credor incompassivo na masmorra e entregou nas mãos dos verdugos até que ele pagasse toda a dívida, e já vimos que é uma dívida impagável. E a afirmação de Cristo, a aplicação de Cristo, ela é daquelas que tu não tem nem como questionar. Verso 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Por que isso? Nota, porque o coração que não é voltado para ser perdoador é um coração que não entendeu ainda o tamanho do perdão de Deus que já chegou na sua vida. O título da lição é maravilhoso nesse sentido. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados. Eu não perdoo para obter perdão. O perdão primeiro chegou na minha vida. O perdão chegou na minha vida pela graça e me capacitou para buscar essa vida de perdoador, de ter um coração perdoador. Eu quero finalizar essa pré-aula, e aqui você vai me perdoar que eu vou fugir um pouco, mas quero deixar uma palavra mais pastoral mesmo. Quando a gente está chegando nessa conclusão, a primeira coisa que vem à mente é o seguinte: pastor, e se eu tiver dificuldade em perdoar? A primeira coisa que eu vou lhe falar é: bem-vindo ao time. Se você tem dificuldade em perdoar, eu entendo completamente você, porque eu também tenho. Mas deixa eu te dizer uma coisa: essa obra de pegar o nosso coração, que é mal enganoso, e transformar ele num coração mais parecido com o coração de Cristo, é se formar a mente de Cristo, é uma obra de dependência que nós devemos ter da pessoa de Cristo e da pessoa do Santo Espírito. Se você, assim como eu, muitas vezes se sente magoado, ferido e sente muita dificuldade em liberar esse perdão, peça a Deus. Apresente o teu coração ferido, o teu coração machucado, coloque no altar de Deus e ore, fale com o Pai. Fale com o Pai. O Pai lhe ama, o Pai vai lhe entender perfeitamente. Fala: Pai, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Perdão não é uma opção para o crente. Eu preciso ter um coração perdoador. Nota, repito, perdão é um ato interno. Eu não estou falando de atos externos. Eu estou falando de transformação do coração. Apresente seu coração e fala: Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, eu estou profundamente magoado, eu estou ferido e eu não encontro em mim condições de liberar perdão. Mas, Espírito Santo, me ajude a olhar para a cruz do Calvário e em Cristo, me assemelhando cada vez mais a Ele, através da obra e do aperfeiçoamento da salvação, que é obtida através da ação do Santo Espírito.
a gente possa se conformar com a imagem do Filho perfeito de Deus, Jesus. Peça para o Pai, peça ajuda para o Espírito Santo, mas não aceite a opção de não ser uma pessoa que tem um coração perdoador. A gente perdoa porque a gente já foi perdoado. E a gente clama essa realidade toda vez que a gente ora a oração dominical, que a gente fala: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, do mesmo modo em que eu tiver a capacidade de expressar o perdão, que seja o mesmo modo como eu fui alcançado pelo perdão de Deus. Perdoe, o vídeo será um pouquinho mais extenso dessa vez. Vou tentar me manter nos 5 minutos, mas guarde essa palavra no coração e vamos ter um coração mais parecido com o Senhor. Se você puder, gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva. Valeu!